Teste de significância da correlação. Se tivéssemos todas as observações da população, tanto da variável x como da variável y, conheceríamos o coeficiente de correlação verdadeiro, denotado por ρ. Mas, como não conhecemos, utilizamos o coeficiente de correlação amostral, o qual nós aprendemos a calcular, né, na aula passada, para estimá-lo. Recorde que no início dos nossos estudos de inferência, né, você aprendeu né, que a média amostral é usada para estimar, né, a média verdadeira, ou seja, a média populacional. Quando nós fazíamos, né, intervalo de confiança para calcular a média, para fazer a inferência da média populacional, nós fizemos da média e também da proporção, né, a partir dos dados amostrais, né, obtínhamos a média aritmética e dela fazíamos inferência, né, para a média populacional através do intervalo de confiança para a média. E agora faremos, né, semelhante, no entanto, para o coeficiente de correlação de Pearson. Aqui, a situação é bem parecida, só que, em vez de testarmos a significância da média, estamos fazendo um teste para a significância da correlação. As hipóteses são: hipótese nula, ou H0, né? A proporção é igual a zero, ou seja, isto é, não há correlação linear significativa. HA, né, P é diferente de zero, ou seja, existem correlação linear significativa. A estatística de teste é calculada por essa regra aqui, né? O coeficiente de Pearson amostral dividido por raiz quadrada de 1 menos o coeficiente ao quadrado dividido por n menos 2 graus de liberdade. N é o tamanho da amostra. Essa estatística tem uma distribuição T de student, ou seja, nós vamos olhar a tabela T, né, com n menos 2 graus de liberdade. Esse teste ele é biliteral. Observe aqui na hipótese, né, diferente, então ser diferente pode ser tanto menor quanto maior. Tá? Assim, a região crítica será indicada no gráfico, né? Depois eu vou mostrar o gráfico. Vamos aí à primeira atividade, primeiro exemplo resolvido. Os dados a seguir mostram o gasto mensal com publicidade e a receita de vendas mensal da companhia para o ano de 2006, multiplicado por R$1.000. Gastou R$850, teve uma receita, né, de R$1.250. No segundo mês, teve um gasto de R$790 com publicidade e faturou uma receita de R$1.080. No terceiro mês, gastou R$900 com publicidade e lucrou R$1.473 de receita. No mês seguinte, teve um custo, né, gastou R$830 com publicidade e obteve, né, uma receita de R$1.280. A pergunta é, será que quanto mais gastou com publicidade, maior foi a receita? Ou não há essa relação? Maior gasto com receita, maior gasto com publicidade, maior receita. Há essa relação? Para isso, né, nós temos que calcular o coeficiente de Pearson. Então veja, calcule o coeficiente de correlação de Pearson e veja se essa correlação é significativa a 5%. Ou seja, nós vamos calcular para essa amostra, né, aqui está de 2006, né, e aí nós vamos fazer uma estimativa, né, para todos os demais, né, com uma margem de erro de 5%. Então, para calcular o coeficiente de Pearson, nós aprendemos na aula anterior, né, a regra é o seguinte: pega, multiplica xi vezes yi e soma, menos, multiplica a somatória do xi vezes a somatória do yi, divide por n, o tamanho da amostra,
sobre raiz quadrada de, pega o xi, eleva ao quadrado, depois soma, menos, faz a somatória do xi, eleva ao quadrado, depois divide por n, vezes, pega o yi, eleva ao quadrado, depois soma, menos, soma todas as variáveis do yi, eleva ao quadrado e divide pelo tamanho da amostra. Então vamos fazer, né? Fazer os dados aqui na coluna mesmo. Somatório do xi está aqui, né? Basta somar 850 mais 790 mais 900, né? Vai obter 10.115. Somatório do yi, né? A somatória da variável y, 1.250 mais 1.080 mais 1.473, somando 15.367. Agora eu vou pegar o xi, elevar ao quadrado e depois somar. Então, fazendo xi ao quadrado. Vou fazer o xi vezes yi primeiro, que é essa parte aqui do numerador. Fazendo 1.850 vezes 1.250, vai dar 1.062.500. Estou pegando a variável x, multiplicando pela variável y. 790 vezes 1.080 vai dar 853.200. Então, essa coluna é a variável x vezes a variável y. Somando, vai dar 13.078.807. Agora sim, eu vou resolver isso aqui, pegar o xi, elevar ao quadrado e depois somar. 850 ao quadrado vai dar 722.500. 790 ao quadrado vai dar 624.100. Fazendo cada termo desse aqui, ó, cada valor da variável x ao quadrado e depois somando, vamos obter, né, 8.608.771. Vamos fazer a mesma coisa para a variável y. Vou pegar a variável y, elevar ao quadrado e depois somar. 1.250 ao quadrado vai dar 1.562.500. 1.080 ao quadrado vai dar 11 milhões, deixa eu ver aqui, vai dar 1.166.400. 1.473 ao quadrado vai dar 2.169.729. Somando tudo, né, 19.936.515. Então, agora eu vou pegar esses dados aqui e substituir. Somatório do xi vezes y, tá aqui, ó. Xi vezes y, somando, né, tá aqui. Menos, somatório do xi, tá aqui, 10.115, vezes somatório do yi, tá aqui, 15.360, dividido sobre, né, raiz quadrada de xi ao quadrado, faz a somatória. Xi ao quadrado tá aqui, somando, deu esse valor. Menos, somatório do xi, tá aqui, elevado ao quadrado, dividido por n. N nós temos o que aqui? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar aqui tá melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, né? De um ano, né? 12 meses. A produção mensal do ano 2006, 12 meses. Mesma coisa aqui, somatório do yi, pega o yi, eleva ao quadrado, depois soma. Aqui, 19.936.515, menos somatório do yi é aqui, elevado ao quadrado, dividido por 10, né? Dividido por 12, dividido por n. Então, fiz a substituição, né? Primeiro multiplica aqui, depois divide, faz subtração, vai dar esse valor. Resolve a potência, depois divide, faz a subtração, finalmente extrai a raiz, dá isso daqui. Faz a potência, divide por 12, depois subtrai, extrai a raiz, vai dar isso daqui. Para finalizar, multiplica o denominador aqui e finalmente divide, né, o numerador pelo denominador. Vamos obter o coeficiente de correlação de Pearson, 0,86. Né? Então, aqui o coeficiente de correlação indica que há sim uma correlação crescente, né, positiva. Quanto mais próximo de 1, mais perfeita é, né? Então, aqui 86%, né, da faturamento da receita, né, lá, está relacionado com a publicidade. E só que esse valor, ele é significativo para os demais elementos, né, para os outros anos da empresa, para os próximos, para os que já passaram, né? Para isso, vamos fazer, então, uma estimativa. Né? Vamos aqui.
fazer então um teste, né, de hipótese para o coeficiente de Pearson. As hipóteses são: hipótese nula, não existe correlação linear significativa. A hipótese alternativa, existe correlação linear significativa. A estatística de teste calculada por essa regra, né, o nosso R é 0,86, é o que encontramos aqui. Então vai substituir, né, no lugar do R eu vou colocar 0,86 sobre raiz quadrada de 1 menos o R ao quadrado, vai ficar 1 menos 0,86 ao quadrado, sobre N menos 2, 12 menos 2. Aí fazendo aqui a potência, depois a subtração, depois dividido por 10, extrai a raiz, vai dar 0,16369. Fazendo 0,86 dividido por isso, vai dar 5,329. Então esse é a estatística de teste calculada, é o T calculado. Vamos agora verificar o T tabelado, né? Tabela T. Lembrando, né, só para a gente descobrir o valor de T, né, na tabela, é um teste bilateral, né? É um teste bilateral, então ele tem a margem de significância tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui no meio é a hipótese nula e as laterais são a hipótese alternativa. Veja que, né, o T tabelado é calculado fazendo N menos 2 graus de liberdade e pega o nível de significância, que é 5%, e vou dividir em duas partes, né, porque é 5% de erro. Como tem a esquerda e a direita, então vou pegar, né, o alfa e dividir por 2. Ou seja, 5% é 0,05, dividido por 2 vai dar 0,025. Então vou olhar lá no T, né, N alfa sobre 2, né, T, N, na verdade, N menos 2 aqui, né, que é menos 2 graus de liberdade. T, N menos 2, alfa sobre 2. O N é 12 menos 2, vai dar 10. E o alfa, né, 5% de significância, é 5% de erro dividido por 2, é 0,025. Então, vou olhar lá nessa interseção. Linha 10 e coluna 0,025. Vamos lá na tabela T, tabela de distribuição normal. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos olhar. Coluna 0,025 é essa coluna aqui. Agora vamos ler linha 10. Linha 10 daqui. Então, o T tabelado é 2,2622. Na interseção linha 10, coluna 0,025. Então, deu 2,2622. Vamos levar para lá. 2,2622, está aqui, né? Eu coloquei só os primeiros aqui, né? Porque eu já sei quanto que deu o T calculado, né? Como 5,329 é maior do que 5,2622, então ele caiu na região crítica, né? Então, como 5,3 é maior do que 2,2, decide-se pela rejeição da hipótese nula, porque se tivesse dado um valor entre menos 2,2 e 2,2, teria caído na hipótese nula. Como foi maior, caiu na região crítica. Então, caiu na hipótese alternativa, né? Então, portanto, a 5% de significância, podemos dizer que existe sim, né, correlação linear entre as variáveis x, receita, e y, publicidade. Aqui é x a publicidade e y a receita, né? Além disso, podemos dizer que essa relação é positiva, ou seja, quando x aumenta, y também aumenta. Ou seja, quanto maior o gasto com publicidade, maior será a receita de vendas mensal. Número 2. A tabela abaixo apresenta a produção de uma indústria. No ano 1980, produziu 34 toneladas. 1981 produziu 36 toneladas. 1982, 32 toneladas. 1983, 30 toneladas. 1984, 42 toneladas e assim por diante. Calcule o coeficiente de correlação de Pearson e veja se há correlação significativa a 1% de significância. Ou seja, será com a variação do tempo, né, há uma relação da produção em toneladas, né, dessa indústria? Ou seja, né, se o tempo, né, com a variação do tempo aqui, com a oscilação do tempo,
a produção dessa indústria produz mais, produz menos, o que é? Então vamos, né, calcular o coeficiente de correlação de Pearson e depois fazer o nível de significância. Para isso, né, eu vou colocar a variável x, a variável y, vou fazer x vezes y, que eu preciso lá na fórmula, pegar o x ao quadrado e o y ao quadrado. Né? Lembrando que aqui, ó, se olhar os anos 1980 e 1981, o 1900 ele é constante em todos. Né? Então, para simplificar os cálculos aqui do y, para ficar menor, aliás, do xi, né, eu vou fazer uma mudança de variável, né, vou chamar de x'. Esse x' é o xi menos o 1900. Eu estou tirando a constante, né, e deixar só a parte que está variando. Então, 1980 vai ficar 1980 menos 1900 vai ficar 80. 1981 menos 1900 vai ficar 81. Então, o que me interessa é essa variação do tempo aqui. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Né? Então, vou fazer a soma, porque a fórmula aqui, ó, xi vezes y e soma. Então, vou fazer xi vezes y. 80 vezes 34, deu isso daqui. 81 vezes 36 deu isso daqui. Fazendo a soma, 17.508. Vou pegar o xi e elevar ao quadrado. 80 ao quadrado, 6.400. 81 ao quadrado, 6.561. Fazendo a soma, obtém isso aqui. O y ao quadrado, 34 ao quadrado, 36 ao quadrado, 32 ao quadrado. Somando, vai obter isso daqui. Então, agora substituindo, né? Somatório do xi vezes y, aqui, né? Xi vezes y deu 17.508. Menos somatório do xi, 495, vezes somatório do y, 212, dividido por n, dividido por 6. Ali são 6, né? Anos, 6 amostras. Sobre uma amostra de 6 elementos, né? Sobre raiz quadrada de somatório do xi ao quadrado, soma, né? Xi ao quadrado está aqui, a somatória deu 40.855. Menos somatório do xi, 495, eleva ao quadrado dividido por n. Vezes raiz quadrada de... Pega o y e eleva ao quadrado e soma. Está aqui, 7.584. Menos somatório do y, está aqui, 212, eleva ao quadrado, dividido por n, dividido por 6. Então, resolvendo, né, que multiplica primeiro, depois subtrai, divide, finalmente subtrai, dá 18. Aqui resolve a potência, divide, subtrai, extrai a raiz, 17,6. Eleva a potência, divide, subtrai, extrai a raiz, 9,66. Multiplicando, depois dividindo, vai dar 0,011. Então, o coeficiente de correlação de Pearson foi fraco, né? Foi abaixo de 50%. Então, né, aqui está falando que há uma correlação fraca, né? Está próximo de zero. Né? Porque a correlação é o seguinte: 0, né? Aqui é 100, 1 e menos 1. Menos 1 e mais 1. Né? 100 dividido por 100. Quanto mais próximo de 1, ou seja, mais próximo de 100, é uma correlação forte. Quanto mais próximo de menos 1, há uma correlação forte, portanto, inverso, né? Negativo. E quanto mais próximo de zero, menor é a correlação. Né? E se for igual a zero, não há relação nenhuma. Então, fazendo o teste de significância, vamos ter hipótese nula. Não existe correlação linear significativa. Hipótese alternativa, existe correlação linear significativa. O T calculado é R, né, sobre raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado sobre N menos 2. Então, o R deu 0,011, substituindo, sobre raiz quadrada de 1 menos 0,011 ao quadrado, que é o valor do R, N menos 2, 6 menos 2. Faz a potência, diminui, divide por 4, extrai a raiz, vai dar esse número. 0,11 dividido por isso vai dar 0,2213. Então, esse aqui é o T calculado. Agora, vamos olhar o T tabelado, para fazer a comparação. Né? O T tabelado é essa regra aqui, N menos 2, é 6 menos 2, que vai dar 4. Alfa sobre 2 é 1%, né? 1% é 0,01, dividido por 2 vai dar 0,05. Né? Então, aqui tem 0,99 e aqui tem 0,005
e 0,005. E aí vamos olhar lá, então, na interseção linha C4 e coluna 0,005. Vamos olhar essa interseção lá na tabela T, né, atribuições T. Então, linha 4, coluna 0,005. Que a coluna 0,05 é essa, né? E linha 4 dá 4,6, né? 4,6041. Então, o que vai separar a hipótese nula da hipótese alternativa é o 4,61. Né? Como o T calculado deu 0,22, ele está entre o menos 4,6 e o mais 4,6. Logo, ele caiu na hipótese nula. Então, né, como 0,22 é menor do que 4,6, aceita-se a hipótese nula, porque caiu dentro da hipótese nula. Portanto, a 1% de significância, não há evidências que existe correlação linear entre as variáveis x e y.